Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? A gente está um bom tempo sem postar estudo aqui no canal, a gente sabe que a gente está em falta, mas a nossa intenção era postar pelo menos um estudo por semana, mas como nem sempre é possível, a gente vai fazendo na medida do possível, assim que o Senhor for permitindo, a gente vai continuar a trazer, nem que seja um vídeo a cada 2 semanas, um vídeo por mês, tá bom? Para continuar esse estudo que a gente está fazendo aqui, esse trabalho. A gente vai dar continuidade às 2 casas de Israel, ao chamamento dos gentios, às bênçãos que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó, que ela tem que recair sobre os gentios. E esse estudo ele está relacionado com as 2 casas, mas como eu disse para vocês, a gente vai começar, a gente tem que ir direto na raiz, onde tudo começou. A gente tem que mostrar para vocês as bênçãos que o Senhor mostrou para Abraão, Isaque e Jacó, e que ela iria, através da genealogia, através dos descendentes, alcançar nós, os gentios. Então tem todo um contexto, tem toda uma história por detrás, a história de Israel. Nós vamos hoje continuar no capítulo 48 e vai ser aquela parte que José ele vai levar para Jacó os 2 filhos que ele adquiriu lá no Egito, Manassés e Efraim. Manassés, o primogênito, e Efraim, o filho mais novo. Aí, o que acontece? Jacó já estava no leito, ele já estava acamado, bastante doente, e a Escritura vai declarar, vai enfatizar que os olhos de Jacó estavam escuros, ou seja, ele já estava perdendo a visão, ele já estava completamente cego, não podia ver. Então, esse evento vai ser extremamente profético através dos 2 filhos. Manassés e Efraim vai ser tipologias proféticas dos judeus e dos gentios. Através dos nomes, através desses nomes, nós vamos entender as palavras hebraicas. Qual o sentido que o Senhor estava querendo abordar? Então, quando José ele ouve que seu pai, Jacó, estava doente, ele leva seus 2 filhos para Jacó abençoar eles. Então, vai acontecer grandes coisas aqui. Jacó vai abençoar também José e também os 2 filhos de José. Ele vai tomar os 2 filhos para si, como Rúben, Simeão, Azer, Levi, Naftali. Então, ele vai tomar esses 2 filhos para si, para chamar na genealogia de Jacó. Então, por isso que a gente vai ver na genealogia, na descendência de Jacó, Manassés e Efraim. Eu vou pontuar para vocês o capítulo 48, porque é necessário, porque tem muita revelação, e vocês vão ver que através das palavras hebraicas nós vamos entender todo o contexto aonde vai envolver futuramente os gentios, quando a gente vai entender, quando a gente chegar lá nos profetas e também no Novo Testamento, a gente vai entender a palavra sendo direcionada para os gentios. Então, a partir do verso 1, Gênesis 48. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, olha, capítulo 35, eis que te farei fecundo. A palavra é parar. É raiz da palavra Efraim, porque a palavra aqui que ele usou é dar fruto, fazer dar fruto, tornar frutífero, que é parar. Mas Efraim significa, é um dual, é uma palavra no plural, só que em dobro, ou seja, duplamente frutífero. Como se fosse uma bênção dupla, né? E te farei fecundo e te multiplicarei. Ou seja, os descendentes dele seriam numerosos como a areia que está na praia do mar e como as estrelas dos céus. E te tornarei multidão de povo, nações,
e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Jacó falando que o Deus Todo-Poderoso esteve com ele e também ele vai falar que o anjo do Senhor estava guardando ele em todos os caminhos. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Está vendo ele tomando para si os 2 filhos? Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na tua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes aqui? Parece uma contradição, né? Jacó, que é Israel, já está falando dos filhos em cima, já tomou os 2 filhos de José para si, e aqui ele pergunta: quem são estes filhos? Quem são estes? Aqui o que acontece? O Senhor trabalha muito assim, ele já coloca uma parte na frente para depois começar a explicar o meio, ou até o início, entendeu? Então não é contradição, porque ele pergunta, tendo Israel vendo os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Aí ele fala, Jacó fala: faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Agora preste atenção, verso 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Está grifado e está sublinhado, está realçado. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Então, o que ele vai fazer aqui não é por vista, pelo Espírito Santo. É inspirado pelo Espírito Santo o que ele vai fazer aqui, a partir de agora. De modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abençoou. Agora ele vai contar como foi isso. Como é que ele fez isso? Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Agora Israel vai abençoar José. Depois tomou a José, aqui, Israel abençoando José. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, Efraim na mão direita de José, que era à esquerda de Israel. Então, se um está de frente para o outro, ele pegou Efraim, colocou à direita, a sua própria direita, que seria a esquerda de Israel. Vai prestando atenção. E a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel. Compreenderam o que ele fez aqui? Como José sabia que os olhos de Israel já estavam escurecidos, ou seja, ele estava perdendo a visão, ele não estava enxergando muito bem, José já levou os filhos na posição certa de cada uma de suas mãos. Efraim na mão direita dele, que seria a esquerda de Israel, e Manassés à esquerda de José, que seria a direita de Israel. Então ele levou certinho e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. O que ele fez? Ele fez assim, como Jacó estava do outro lado, estava de frente de José, ele fez assim, ele cruzou as mãos, de forma que a mão direita fosse para a cabeça de Efraim e a mão esquerda ficasse na cabeça de Manassés. Não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Agora ele vai falar do anjo, o anjo do Senhor. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Ele está abençoando José e está abençoando estes meninos, os filhos.
Abençoa estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, o nome de Israel, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Agora aqui, se a gente não usar as palavras hebraicas, a gente não pega a revelação de forma alguma. Porque a palavra cresçam em multidão, a palavra cresçam é a palavra dagá, que significa multiplicar e aumentar. Multiplicar e aumentar. Porém, essa palavra ela é também vindo de uma outra raiz chamada dag, que é peixe. Ou seja, ele usou a raiz peixe, que peixe eles se desenvolvem, né? Eles multiplicam em cardumes. Quando Israel falou isso, ele proferiu essas palavras e usou as palavras certas, como ele sabia que seria frutífero e dar muito fruto, ele usaria a palavra que seria mais apropriada para multiplicar e aumentar. Ou seja, então ele sabendo que iria ser, né, a descendência dele iria crescer como multidão, ele usou a palavra dagá, que vem de peixe. Olha para você ver como é interessante, como é importante a gente entender. Então, a palavra aqui seria cresça como peixes em multidão no meio da terra. Mas a palavra cresça, ele usou uma palavra que usa para falar de cardume de peixe. Então, na realidade mesmo, o que ele queria dizer não era só cresçam em multidão no meio da terra. Ele queria dizer cresçam como peixes e multiplicam como peixes no meio da terra. Olha para você ver. Peixe, ele não nasce na terra, ele não multiplica na terra, mas ele usou a palavra que seria como um cardume de peixes, por causa da palavra dag. Aqui é dagá. A palavra dagá é multidão e a palavra dag é peixe. Então o sentido real é cresça, multiplica como peixes no meio da terra. E futuramente vocês vão entender por que ele usou isso, porque Deus ele não fala nada sem ter uma revelação por trás. Continuando aqui o verso 17, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. José, o grande José, viu isso e desagradou. Por quê? Porque ele não entendeu o que Israel estava fazendo aqui. Israel estava inspirado pelo Espírito Santo, de forma que mesmo sem ver, ele cruzou as mãos direto sobre a cabeça daquele que é duplamente frutífero. Ele cruzou as mãos direto naquele que era duplamente frutífero, porque ele já falou em cima. Deus iria fazer ele fecundo. Lembra que a gente leu? Deus prometeu para ele que a descendência dele iria se tornar multidão como o pó da terra e como as estrelas dos céus. Ou seja, ele iria se tornar frutífero. Então essa bênção estava sobre ele. Só que, como ele iria passar essa bênção? Através dos filhos de Efraim. Através dos filhos de José. Porque, através de todo esse contexto de José, Israel percebeu, através do nome de seu filho Efraim. Então, olha para você como as coisas se desenrolam. Tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Está vendo como José não estava entendendo nada? O grande José não estava entendendo aqui, nessa parte. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, que é Efraim, será maior do que ele. Ou seja, vai alcançar a primogenitura. E a sua descendência será uma multidão de nações. Olha mais tremendo ainda, que é o seguinte. A gente já viu que ele cresceria como peixe no meio da terra. E a descendência dele, de Efraim, seria multidão de nações, multidão de povos. Mas se você ver aqui, e eu vou clicar aqui na palavra multidão, vocês vão entender que ela não significa literalmente multidão. Ela significa, pela tradução,
pelo entendimento, vai ser multidão, mas ela fala de algo maior, ela fala de plenitude, é a palavra melo, que é a palavra plenitude, aquilo que preenche, ou seja, cheio, completo, aquilo que está completo, ou prestes a se completar, consumar, tornar perfeito. Ou seja, é a plenitude mesmo, é a massa, né? É o conteúdo total aqui para você ver, ó. Conteúdo total, plenitude, cheio, sem necessidade de mais nada. Então, na verdade, o que ele falou aqui? A sua descendência será plenitude das nações. Aquilo que Paulo falou em Romanos e em Gálatas, que até a plenitude dos gentios tiver entrado, lá em Romanos 9, Romanos 10, 11, Deus vai salvar aquele povo de Israel, segundo a carne. É aquele Israel segundo a carne que existe hoje com os judeus, que é o Israel segundo a carne. Quando a plenitude dos gentios entrar, ou seja, quando tiver completo a parte dos gentios, também ele vai salvar os judeus. Hoje o Senhor está salvando os judeus por meio do Evangelho, sim, para serem sacerdotes, para fazerem parte da igreja. Judeus e gentios, não se enganem, judeus e gentios, o Israel espiritual, judeus e gentios, através do Evangelho, quando se convertem ao Senhor. Mas aqueles judeus incrédulos vão crer por vista, eles vão ver o Senhor Jesus e o Senhor vai derramar espírito de súplica e de choro para eles, vai derramar o espírito de graça para eles reconhecer o Senhor. Pena que através da vinda, da segunda vinda, porque eles estão atrasados, né? A gente já está esperando a segunda vinda, eles estão na primeira, estão aguardando a primeira, né? Então, o que Paulo falou é isso que está escrito aqui, Paulo tirou daqui, de Gênesis 48, plenitude dos gentios. Efraim se tornará a plenitude dos gentios. Eu vou ler o verso 20 aqui e eu vou amarrar todo o pensamento. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Aí ele vai continuar aqui, ele vai falar que vai dar algo, José ele alcança a primogenitura. José ele alcança a primogenitura no sentido que, como Rúben ele profanou o leito de Israel, Rúben ele profanou, então Israel ele toma José como primogênito. José foi o primogênito, segundo o Espírito de Israel. E também Israel toma os filhos de José. E para Deus, Efraim se torna também o primogênito. Deus fala assim, Efraim é o meu primogênito, porque ele nasceu primeiro, porque ele seria a plenitude dos gentios, como eu mostrei para vocês, ele seria a plenitude das nações, dos povos. O evangelho ele foi direcionado para os gentios, ele também, claro, ele veio dos judeus, só que a massa, a quantidade maior de gentios que creram é muito maior do que o dos judeus. Por isso que, na totalidade, Efraim nasceu primeiro, entendeu? Por isso que ele fala, Deus nos profetas fala, Efraim é o meu primogênito. E a gente vai ver isso conforme a gente for fazendo os estudos. Mas eu vou amarrar aqui para vocês o entendimento. O que acontece? Através da bênção profética de Israel, cruzando as mãos e direcionando a primogenitura, a bênção da mão direita, né, que é pela mão direita, sobre a cabeça de Efraim, Israel ele diz que Efraim iria crescer como peixe, como cardumes de peixes no meio da terra. Peixe não dá na terra. Vocês vão ver onde eu quero chegar. E logo após ele fala que a descendência de Efraim seria multidão de nações, mas corrigindo ele seria a plenitude das nações. Iria completar os gentios que seriam chamados nessa descendência, fazendo parte da descendência de Israel, entendeu? Através da descendência de Efraim, seria chamado também a descendência de Israel. Por isso que seria, lembra que eu falei para vocês nos primeiros estudos, que a descendência de Israel estaria nas nações como pó da terra, como a areia que está na praia do mar, pó da terra inumerável, e como a areia que está na praia do mar. Mar fala de nações, povos, línguas, tribos, entendeu? Gentios, os povos pagãos. Vocês lembram quando o Senhor Jesus estava andando no mar da Galileia e ele viu os dois irmãos, André e Pedro?
O que o Senhor Jesus falou para eles? O que vocês acham que o Senhor Jesus estava fazendo naquela hora que o Senhor falou assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens? Vocês lembram que o Senhor Jesus falou assim? Vem, segue, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas como que o Senhor Jesus vai fazer deles pescador de homens? Só porque eles eram pescadores? O Senhor queria rimar? Tá, eles eram pescador, eles estavam lançando a rede no mar, eles eram pescador. Então eu vou fazer uma parábola através que eles eram pescadores. Não, sinto muito, mas não foi assim. Porque o Senhor Jesus estava cumprindo e revelando para nós, cumprindo na realidade as palavras de Deus e revelando para nós futuramente o que ele iria estar mostrando para nós. Através de Gênesis, através tanto dos patriarcas, tanto dos profetas e também para que ficasse registrado para os apóstolos também ensinar isso para a gente e chegar até a igreja hoje. Então o Senhor Jesus ele falou que iria fazer deles pescadores de homens. E engraçado que Israel falou que esses meninos, né, ou seja, Efraim, iria crescer como peixe no meio da terra. Sem estender muito, o estudo de hoje é esse. Esse estudo ele vai agora começar a tomar forma, porque a gente vai ver Primeiro agora, a gente vai ver o tempo histórico, a divisão do reino, quando Roboão estava reinando sobre todo Israel, e Deus vai repartir esse reino, vai dividir em reino do sul e reino do norte. Então o próximo estudo será na parte histórica, para depois a gente avançar na parte profética e ver todas essas coisas acontecerem. O estudo de hoje é esse, eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. Se vocês tiverem gostado, deixa o gostei, deixa o joinha. E se vocês não estiverem inscritos, considere inscrever também no canal, tá bom? Até o próximo estudo e Shalom!